Vamos falar agora sobre outro recorte. Aprovação e desaprovação do governo Lula. Os números são esses, ó. Desaprovam o governo, 52%, eram 51 em março, 49 em fevereiro. Aprovam 43%, 44 em março, 45 em fevereiro. E não sabe ou não responderam, 5%. E aí, Reinaldo, essa mudança aí é mais preocupante. Veja só, a avaliação do governo, essa sim é preocupante, porque se você pensar, existem razões objetivas para ter essa avaliação, que são razões objetivas. A renda do salário está no topo, o desemprego está baixo, os programas sociais foram retomados, né? Existe a questão do endividamento, o governo está vendo, talvez tenha despertado tarde para isso. Agora, efetivamente, Rafael, a gente tem aí um quadro. Isso seria para um governo que não está funcionando bem. E, no entanto, o governo está funcionando. Agora, olhe bem para o gráfico e você vai ver que a boca do jacaré começa a abrir ali de dezembro para janeiro. E de dezembro para janeiro, quando é que tem operação Compliance Zero, Banco Master, que aí sim a coisa ganha tração e só se fala desse assunto e o Brasil fica parecendo um mar de lama e tá. É justamente aí. Né? E não se fala de outro assunto. CPI do INSS, trazendo. Aí vem o nome do Lulinha na CPI do INSS. Houve a ilusão durante um tempo, no campo progressista, e é justamente aqui que eu falo que a gente tem direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Houve a ilusão no campo progressista de que o fato de o governo ter decidido, e foi o governo, a partir de reportagens do Metrópolis, CGU entra para valer no negócio da fraude do INSS, a Polícia Federal, o esparramo, a investigação está acontecendo. A investigação do Banco Master é duríssima. O que não é duro na investigação do Banco Master? Está tudo aí. Mas aí entrou o chamado clima do lavajatismo nos dois casos, vazamentos. E quem vaza sempre vaza em favor e contra alguém. É sempre assim. Né? E eu escrevi lá atrás, e é verdade, toda a investigação contra a corrupção atua contra o status quo. Quando o Edinho Silva falou isso, não precisa o Reinaldo Azevedo, não precisa ser o Reinaldo Azevedo falar. O presidente do PT falou. Quando a pessoa olha e fala assim, puta bagunça que tá no Brasil, hein? Puta zona, olha só. Olha, culpa de quem? Culpa de quem? O antigo Cacete Planeta tinha um quadro bem engraçado, que era até o Reinaldo, humorista, que falava olhando para a tela, né? Ele chegava em casa e a mulher dele estava transando no sofá com o vizinho. E ele olhava e dizia, e o governo não toma nenhuma providência. Entende? Então, a ideia de que alguém é responsável por aquilo, assim, no extremo, né? Uma ironia. Então fica assim, a culpa é do governo. Em vez de falar, olha aí, esse governo está investigando. Não, vira a culpa do governo. Esse é o ponto. Né? Agora, o governo tem instrumentos. Quem está na governança, né, tem instrumentos, tem coisas para fazer. Vamos ver se consegue mudar isso quando a campanha começar. Né? Uma dessas mudanças que a gente vai falar agora, Reinaldo, porque o governo Lula enviou ontem para o Congresso Nacional um projeto que determina o fim da escala 6 por 1. De acordo com a Casa Civil, esse texto foi encaminhado em regime de urgência constitucional para poder acelerar essa tramitação.
Por esse caminho, vai ser necessário votar o tema em até 45 dias na Câmara, sob o risco de trancar a pauta. Nas redes sociais, o Lula afirmou ontem que o texto reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário. Você acredita que esse projeto pode diminuir, então, essa desaprovação que você estava comentando agora há pouco? Olha, vamos ver. O que fica sempre nessas horas, e nós vamos ver que o governo mandou um projeto também na área de habitação e tal, tá fazendo isso só para tentar ganhar a eleição, né? Eu não acho que seja só para tentar ganhar a eleição, mas é claro que tem um apelo eleitoral. Tudo que o governo faz, tudo que um governante faz é apelo eleitoral. Então, essa questão, tem esse projeto da Câmara, tem também a PEC, que agora está na CCJ, a oposição, o governo está na verdade, tem duas iniciativas, né? Tem o projeto de lei e tem a PEC, cuidando do mesmo assunto. A oposição pediu vista, tentando adiar. Veja, vai ser um tema de campanha. Vai ser um tema de campanha. A direita tem como se opor a isso? Vai ter de tentar encontrar um discurso, porque a base social do eleitorado de direita é contrário. A base social é contrária. Isso não tenha dúvida, né? Agora, como isso vai ser articulado, meu filho, aí é o que a gente vai ver, né? Até porque, quando se trata de projeto 6 por 1, por exemplo, pequenas empresas têm a mesma capacidade de absorção dessa mudança que têm as grandes empresas? Não. São muitas as pequenas empresas hoje no Brasil, de 1 funcionário, 2 funcionários e não sei o quê, né? Então precisa ver, né? Então precisa ver. Tem essa questão, tem uma outra proposta que o governo envia agora também, que pode ter impacto eleitoral, né? Que a gente pode falar dela. Enfim, estão na luta, né? A ver. Vamos falar do outro projeto que você citou, que o presidente Lula anunciou na quarta-feira, hoje, um aporte de 20 bilhões de reais para programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida. A origem dos recursos é o Fundo Social. Também foi anunciado uma expansão no Reforma Casa Brasil, é um programa que subsidia reformas. E a apresentação feita pelo novo ministro das Cidades, o Vladimir Lima, aponta para as seguintes alterações no programa das reformas. Aumento de R$ 9.600 para R$ 13.000 na faixa de renda elegível para esse programa. A elevação de R$ 30.000 para R$ 50.000 no teto de crédito para as reformas. O teto dos juros é reduzido de 1,95% ao mês para 0,99% ao mês. E o prazo de amortização passa de 60 para 72 meses, ou seja, de 5 para 6 anos. O anúncio ele foi feito pelo governo num evento lá no Palácio do Planalto, com ministros e representantes da indústria da construção civil. E o Lula fez um discurso rápido. Reinaldo, de novo, fica esse questionamento. Os anúncios vindo aí no momento em que o Lula procura aumentar a popularidade, também vão considerar essa medida eleitoreira? Vão. Agora, eu pergunto, um governo tem de parar de governar porque vai ter eleição? Então vamos lá. O Tarcísio aumentou o salário dos professores aqui em São Paulo. Não deveria ter aumentado? Aumentou o salário dos policiais. Não deveria ter aumentado? Aí é um problema, cara. Eu sou contra a reeleição. Sou contra a reeleição. Sempre me opus. Agora, a gente não pode, porque seria uma contradição nos próprios termos, né? Então vamos lá, eu sou governo, sou candidato à reeleição, e na condição de governo e candidato à reeleição, eu paro de governar, eu paro de fazer coisas, porque vai ter reeleição. Rafael, faz sentido isso? Não, né? Quer dizer, eu não posso ser punido como governante porque tem reeleição, mas acima de tudo e antes de tudo, eu não posso punir a população.
Ou então, havendo a possibilidade de oferecer um benefício, deixar de oferecer, desde que seja uma coisa fiscalmente responsável, dentro da regra do jogo, porque vai ter reeleição. Ah, mas concentra tudo na reeleição, mais perto da eleição. Há até quem diga que o Lula cometeu um erro estratégico. Eu já vi isso, e muitos analistas, especialmente aqueles com um assento econômico mais claro, disseram, o problema desse governo é que ele gastou demais no início do mandato, e aí o cobertor ficou curto no fim do mandato. Deveria ter feito o contrário. Né? Acontece que eu entendo, né, que quando o governo fez ali a necessária emenda, né, do orçamento, para aquela elevação do orçamento para o início do governo, foi necessário até porque tinha restos do governo passado. As contas estavam no vermelho. As universidades estavam sem dinheiro para pagar a luz. Né? O Minha Casa Minha Vida tinham deixado para Minha Casa Minha Vida 36 milhões de reais. Milhões de reais. Né? Então, o governo teve de entrar forte. Agora, querido, gestão é gestão. Fazer propostas é próprio de quem está no governo. Projetos que tragam benefício para a população. Só faltava agora falar assim, Tarcísio, não aumenta não a polícia, não é para aumentar. Não aumenta não os professores, não é para aumentar. Tem que deixar todo mundo na pindaíba. Não faz sentido. Agora, em princípio, tem um potencial eleitoral. Né? Óbvio. Agora, a ver. Mas eu não acho que isso em si defina. É preciso estabelecer um conceito. Né? Claro. Definir o conceito do que foi esse governo em confronto com o que foi o governo Bolsonaro e ver qual é a agenda do futuro.